Fala pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Como é que tá aí a qualidade do áudio? Tá tranquilo? Joia, obrigado aí Renato, Bruno, Patrícia. Gente, a ideia hoje e nas próximas segundas, né, como vocês viram, eu vou estar resolvendo algumas questões que já caíram no exame de suficiência, basicamente de alguns assuntos chaves, né, que eu sempre oriento alguns alunos a estudarem em relação ao exame de suficiência, certo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura conceitual. Eu vou fazer um breve resumo, montei aqui um mapinha mental e aí a gente vai depois resolver 8 questões sobre a estrutura conceitual, que aí é um assunto que facilmente cairá na prova, né? Ele está previsto não só no escopo de assuntos, né, de contabilidade geral, mas também no escopo de teoria da contabilidade. Então, se espera que tenha ali umas 2 ou 3 questões na prova sobre esse assunto, que é de estrutura conceitual, tá bom? Eu vou iniciar explicando, né, o mapinha conceitual que eu montei aqui sobre o CPC 00. E aí, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem também levantar a mãozinha aí. A ideia também é a gente interagir aqui no ao vivo, ok? Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela com vocês. Prontinho. Só me confirmem se está mostrando para vocês, por favor. Sim, tudo ok. Tá, né? Valeu, Bruno. Então, gente, como eu falei para vocês, nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura conceitual básica. Deixa eu só colocar aqui o nosso resumo. E aí eu já vou iniciando, tranquilizando, né, o coração de vocês em relação ao CPC 00 ou à estrutura conceitual. Porque quando a gente vai fazer leitura de CPC, né, independente de ser a estrutura conceitual ou de qualquer outro CPC, a gente entende que a linguagem do CPC ele não ajuda muito. Mas aí tem pontos chaves que a gente precisa entender naquele pronunciamento para poder compreender no macro o que é que a prova, por exemplo, ela pode solicitar ou ela pode pedir, né? Primeiro, por mais que a gente tenha a habitualidade de sempre estar o CPC 00, a estrutura conceitual, né? Vamos lembrar que no exame de suficiência, tudo o que a gente considera como CPC, né, que está relacionado ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para a nossa prova, para o exame de suficiência, nós não vamos considerar como norma o pronunciamento. Até porque o pronunciamento em si, ele não é uma norma brasileira de contabilidade. E o que está previsto no edital são as normas brasileiras de contabilidade. Porém, todo CPC, todo pronunciamento, ele tem a sua norma. Tá? Por exemplo, CPC 00, né, que é a estrutura conceitual básica. Nós temos a NBC-TG, estrutura conceitual básica. Então, basicamente, o mesmo texto do CPC 00, só que publicada como NBC, para poder dar margem para ser cobrado como uma norma. Tá? Da mesma forma, quando vocês observarem lá o CPC 27, por exemplo, ativo imobilizado, vai ter lá NBC TG 27, que está relacionando ao ativo imobilizado. Então, o que eu sempre oriento inicialmente, comecem a habituar ou a entender a leitura do seu CPC de acordo com a norma brasileira de contabilidade. Porque o que vai aparecer na prova não é basicamente o CPC, mas a própria norma brasileira, certo? E aí, o que, é que a gente precisa entender? A estrutura conceitual, pessoal, basicamente ela tem um objetivo, certo? E qual seria o objetivo da estrutura conceitual ou do CPC 00 ou da NBC TG, né, estrutura conceitual? É trazer informações, né,
sobre decisões econômicas que esses usuários eles podem utilizar. Então, o principal objetivo da estrutura conceitual é informar decisões econômicas aos usuários. Então, é trazer informação, né? Então, a gente vai basicamente visualizar como que a gente está observando as informações contábeis, como ela vai ser apresentada nos seus aspectos de estruturação básica, então de conceitos básicos. Então, ele vem trazer ali o que são as características da informação, ele vem trazer os conceitos, né, dos elementos da informação contábil, os elementos patrimoniais, os elementos de resultado, né, conceito de ativo, passivo, receita, despesa. Tá? Então, vamos entender também que a estrutura conceitual ele não é um pronunciamento propriamente dito. Tá? Ela é um aglomerado, vamos dizer assim, um arcabouço de conceitos contábeis técnicos. E aí, a leitura desse conceito, desse pronunciamento, a leitura dessa norma, ela se faz necessária para que você consiga aplicar os outros CPCs no dia a dia, tá? Porém, como eu falei, por ela não ser uma norma específica, o que sobrepõe em relação a algum direcionamento vai ser a norma que você está utilizando. Por exemplo, eu estou trabalhando ali algum aspecto de depreciação, eu vou me debruçar no CPC 27. Então, eu vou seguir o que diz o CPC 27. Porém, alguns conceitos, por exemplo, o conceito de ativo, né, não vai estar lá no CPC 27. Então, entende-se que você teve um entendimento anterior àquela norma por ter conhecido a estrutura conceitual, tá? De forma bem rápida e bem básica, gente, a estrutura conceitual ela vem trazer os aspectos da característica da informação contábil, tá? E a gente sabe que a informação contábil ela pode ser apresentada com base em duas características, certo? Ela vai ter uma característica quantitativa e quando é que uma informação contábil ela apresenta uma informação quantitativa? Quando ela está determinando ali quantidades, quando ela vem trazer valores, né? Então, por exemplo, quando eu observo que um ativo de uma empresa foi R$ 200.000, eu estou observando ali o aspecto quantitativo. Os bens e os direitos daquela empresa totalizam R$ 200.000. Então, eu estou trazendo ali quantidade. Porém, existem as características qualitativas, né? Quando eu estou analisando as informações contábeis no aspecto de qualidade, eu tenho que observar algumas situações. E essas situações, de acordo com a estrutura conceitual, ela é dividida em dois grupos, certo? Eu tenho o grupo das características qualitativas fundamentais, e aí o seu nome já está dizendo, né? Ela é fundamental para a informação contábil existir. Ou seja, se essas características fundamentais elas não são atendidas, não tem que se falar de informação contábil, tá? E tem um outro grupo, que aí não menos importante, mas são as características qualitativas de melhoria. Ou seja, a empresa ou a entidade que vai reportar a informação, ela até pode não utilizar determinadas características, mas quando ela utiliza, a ideia é que a informação contábil ela chegue ao usuário final melhorada. Por isso que esse grupo é chamado de características de melhoria, né? Então vamos lá, entendendo que nós temos esses dois grupos e aí foquem bastante nessa conceituação, porque boa parte das questões é cobrada nessa seara, tá? Vamos entender o que seriam as características fundamentais. Olha só, como característica fundamental, eu tenho basicamente duas. Eu tenho a característica que é chamada de relevância, e eu tenho uma outra característica que vem trazer o aspecto da representação fidedigna. Pedro, o que seria a relevância? Olha só, a relevância ela está relacionada ao aspecto da materialidade. E o que seria a materialidade? Né? Basicamente, seria aquilo que vem trazer influência
no processo de tomada de decisão. Então, para eu entender se uma informação contábil ela é relevante ou não, ou se ela atende o aspecto de relevância ou não, eu só preciso verificar se aquela informação ela pode influenciar no processo de tomada de decisão. Por exemplo, vamos imaginar que determinada empresa, uma C&A da vida, tá? Ela, em sua contabilidade, não fez o registro de uma venda no valor de R$ 100. Ou seja, dentro do aspecto do resultado, deixou de ser contabilizado R$ 100. Tá? Vocês acreditam que quando eu vou analisar a demonstração de resultado da C&A no Brasil como um todo, esses R$ 100 que deixou de ser contabilizado naquele momento vai trazer influência no processo de tomar a decisão? Muito provavelmente não. Né? Então, quer dizer que, nesse contexto, essa informação ela não é relevante. Tá? Porém, se eu estou, por exemplo, fazendo o levantamento de uma receita de um dia ou fazendo a apuração do relatório de caixa de um determinado colaborador que fez aquela venda e que deixou de contabilizá-la, percebem que vai fazer diferença? Então, observe que uma informação contábil ela pode ser relevante dependendo da situação em que ela esteja sendo trabalhada. Por isso que a gente fala do aspecto da materialidade. Vai estar relacionado àquela matéria ou àquela utilidade. Ok? Então, primeira característica fundamental, relevância. A informação contábil ela só vai ser divulgada, ela só vai ser apresentada ou ela deve ser apresentada se ela for relevante. Se a informação ela não é relevante, ela não tem ali a necessidade de ser informada, tá? Porém, a gente não vai ver a característica fundamental de forma isolada apenas com a relevância. A gente vai observar ela com a representação fidedigna, que é basicamente uma outra característica. E aqui prestem atenção. A representação, para ser fiel, para eu dizer que uma informação contábil está sendo apresentada com toda a fidelidade, né, existente, ela precisa atender a 3 requisitos básicos. Ela precisa ser completa, ela precisa ser neutra e ela precisa ser livre de erro. Tá? Então, a informação contábil fundamental de representação fidedigna, ela obrigatoriamente ela tem que ter 3 características. A informação ela deve ser completa, então eu vou contabilizar o fato não por partes, mas completamente de acordo com o que aconteceu. Essa contabilização ela tem que apresentar a neutralidade, e aí a neutralidade ela está conversando com um princípio contábil que muitos de vocês viram lá nos primeiros períodos, né? Que é basicamente a prudência. Então, ela é completa, ela é neutra e também ela é livre de erros, porque entende-se que se uma informação contábil ela foi divulgada, entende-se que não contém erro. E se for identificado algum tipo de erro, nós temos normas específicas para poder fazer alguma retificação ou alguma correção desse erro. Por isso que a representação fiel de uma informação contábil, ela é completa, neutra e livre de erro. Tranquilo até aqui, gente? Podemos continuar? Olha Sim, só, podemos. a gente visualizou que uma parte da característica qualitativa é fundamental, certo? Então a gente viu que as características fundamentais são relevância e representação fidedigna. Agora eu quero apresentar para vocês as características de melhoria. Como eu falei, elas não são obrigadas, mas quando eu apresento essas características, a informação contábil ela aumenta a sua qualidade, tá? E aí, como característica de melhoria, nós temos 4, certo? Eu tenho a comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Então, ó, já dando alguns spoilers aí de questão. As questões, elas gostam muito, a FGV gosta muito, por exemplo, de misturar
a classificação. Então, é muito comum cair alguma questão, por exemplo, olha, são questões, características fundamentais. Aí tem lá relevância, materialidade e tempestividade. Não é. Relevância e materialidade a gente viu que é a mesma coisa. Né? Aí tem lá representação fidedigna, neutralidade e tempestividade. Então, a gente tem que saber essa separação. Tá? Vamos entender a questão da comparabilidade. Olha só, uma informação comparável, eu consigo compará-la dentro de um corte temporal, ou seja, um ano com outro ano, por exemplo. Então, vamos imaginar que eu estou observando o balanço patrimonial de uma empresa e aí eu vejo os dados do balanço patrimonial em 2024 e vou observar os dados do balanço patrimonial em 2025. Então, aqui eu consigo atender o requisito da comparabilidade. É por isso que quando vocês começarem a pesquisar algum balanço patrimonial, sempre eles têm ali, no mínimo, né, 2 anos apresentando as informações contábeis. Por quê? Porque eles estão ali atendendo o aspecto da comparabilidade. Eu falei que a informação ela pode ser comparável dentro do corte temporal, como eu falei agora, mas também ela pode ser comparável de uma empresa com uma outra. Se eu sigo regras de apresentação dessas demonstrações contábeis, eu posso estar com uma outra empresa, mas eu consigo comparar essas informações porque a forma em que ela foi elaborada foram iguais, né? E as suas particularidades elas vão estar basicamente definidas nas notas explicativas. Então, por isso que a comparabilidade ela é uma informação, uma característica qualitativa da informação contábil, mas ela não é fundamental, ela é apenas de melhoria. Se eu consigo trazer uma comparabilidade na informação contábil, eu estou melhorando a qualidade da informação, ok? Verificabilidade. O que seria uma informação que atende ali o aspecto da verificabilidade? É basicamente aquela informação que eu consigo verificar algo. Se existe a possibilidade de ser verificada, de ser confirmada, eu estou atendendo a esse requisito. Por exemplo, uma empresa ela divulgou que em seu estoque, por exemplo, ela tem um montante de R$1 milhão de determinada mercadoria. Essa informação ela pode ser verificável. Então, eu posso observar um inventário, eu posso observar como é que está os registros de notas fiscais de entrada e saída e verificar se aquela informação de fato existiu ou não. Quem utiliza bastante o aspecto da informação contábil no sentido de verificabilidade é a auditoria, por exemplo. Né? A auditoria ela consegue observar nos extratos bancários se os valores de banco, os valores de aplicação financeira está de acordo com o que foi apresentado. Né? A gente consegue fazer um levantamento do imobilizado, por exemplo, da empresa e verificar se os valores contabilizados também estão de acordo ou não. Então, percebam que a característica da verificabilidade, ela também traz uma melhoria na qualidade da nossa informação contábil, certo? Terceira característica de melhoria, muito utilizada também em provas, é a questão da tempestividade, né? A informação ela precisa ser tempestiva. E o que é uma informação tempestiva? É que ela seja apresentada em tempo hábil de ser relevante, ou seja, ela precisa ser apresentada aos usuários em tempo hábil para que eles possam tomar a sua decisão. Imagina o seguinte, eu tenho uma reunião com o Renato e eu faço o seguinte, Bruno, elabora o relatório contábil da empresa do Renato, porque amanhã, de meio-dia, eu tenho uma reunião com o Renato e a gente vai decidir algumas coisas do negócio, a evolução da empresa, etc. Tudo bem. Bruno não me entregou o relatório, eu tive que ir para a reunião, por exemplo, sem esse relatório, sem essa informação contábil, e no final do dia, Bruno envia por e-mail lá o balanço patrimonial, por exemplo. Pergunto, isso é informação contábil? É, mas aí ela foi tempestiva? Ela foi entregue em tempo hábil de influenciar o processo de tomar a decisão? Nesse exemplo que eu dei, não. Então, não houve ali o atendimento
da tempestividade. Então, para eu poder atender o aspecto da tempestividade, percebam que não está explícito na informação contábil. É essa informação chegar em tempo hábil para poder influenciar no aspecto de tomada de decisão. Ok? E a compreensibilidade, Pedro, olha só, para uma informação ser compreensível, né? Primeiro, o usuário da informação ele precisa ter um conhecimento mínimo em contabilidade para poder entender o que é que está sendo conversado ali na demonstração. Mas a compreensibilidade ela vem trazer basicamente uma explicação extra do que está ali naquele informativo. Um caso muito comum sobre compreensibilidade é o que a gente coloca, por exemplo, nas notas explicativas. Né? O que eu tenho ali na nota explicativa é sempre esclarecendo algo ou alguma informação que foi apresentada nos meus relatórios. Então, quando eu faço isso, eu estou trazendo ali o aspecto, ou melhorando a compreensão. Ou seja, eu estou atendendo a uma característica qualitativa de melhoria, que seria a compreensibilidade. Tranquilo aqui, gente? Então, só recapitulando, dentre as características de informação contábil, eu tenho informações quantitativas e qualitativas. Nas qualitativas, eu tenho a classificação de dois grandes grupos. As informações de qualidades fundamentais, ou seja, precisa existir, e as de melhoria, que é o quê? Se existir, eu estou melhorando a qualidade da minha informação, ok? Então, basicamente, quando a gente começa a fazer a leitura do CPC 00, vocês vão ter uma apresentação, né, dessas características. Eu sei que a leitura ela pode se tornar aí bem específica, por isso que é interessante a gente sempre estar com um mapinha, com um resumo. Tá? Em relação a um outro aspecto da estrutura conceitual, é que ela vem trazer os elementos das demonstrações contábeis. Tá? E aí, como elemento da demonstração contábil, ela vem trazer basicamente 5 elementos. Ela vem classificar o que é ativo, ela vem classificar o que é passivo, o que é patrimônio líquido, receita e despesa. Então, basicamente, lá no texto, ela vem trazer quais são as características de um ativo, de um passivo, de um patrimônio líquido, de receita e de despesa. Tomem nota nessas classificações, né? Ou nesses conceitos. Uma vez ou outra, tem aí alguma questão que vem falar ou abordar o conceito de ativo, ou que vem abordar vários conceitos para você classificar se aquele conceito é de ativo, de passivo, de patrimônio líquido. Tá? E aí a gente vai começar a observar que, muitas vezes, o conceito técnico de um ativo, por exemplo, é bem diferente do que a gente aprendeu no início da graduação. E depois que a gente vai melhorando essa conceituação. Tá? Então, no aspecto de estrutura conceitual, vale a pena também observar os elementos das demonstrações contábeis, principalmente a classificação e a descrição de receita e despesa. Eu venho observando bastante a FGV trazendo esse tipo de conceituação, tá? Nas suas questões. Olha só, ainda falando dos elementos das demonstrações contábeis, a própria estrutura conceitual ela vem trazer quando esses elementos eles devem ser reconhecidos e quando eles devem ser desconhecidos. Basicamente, eu vou reconhecer um elemento na demonstração contábil quando ele for relevante e ter uma representação fiel. Por quê? Porque eu estou atendendo a característica fundamental. Quando é que eu vou desreconhecer esse elemento? Ou seja, quando é que eu vou deixar de considerar um ativo, um passivo nas minhas demonstrações contábeis? Quando aquele item ele não atender mais aos critérios. Que critérios? De característica fundamental. Esses aqui. Relevância e representação fidedigna. Tá? Um outro aspecto que vocês precisam também estar muito atentos é a questão da restrição. Por quê?
informação contábil, ela tem custo para a empresa. E aí, a restrição de reconhecer ou não um item contábil, ele vai estar relacionado ao custo-benefício. Às vezes não vale a pena todo um detalhe de uma informação contábil para poder trazer aquele entendimento. Então, a nossa restrição de atender ou não, por exemplo, o aspecto de compreensibilidade, de verificabilidade, é avaliar o custo-benefício, tá? Por isso que elas são características de melhoria, né? E não são fundamentais, beleza? E aí, já para a gente dar uma acelerada também, eu estou fazendo um panorama aqui do CPC 00 para começar as questões com vocês. A gente precisa também entender que no aspecto de mensuração, né, nós temos duas formas de mensurar um elemento patrimonial. Né? Eu vou mensurar com custo histórico, então vale a pena vocês entenderem o conceito do que é um custo histórico. De forma resumida, o custo histórico é aquele custo de aquisição, porém em anos passados. Por exemplo, comprei um carro, esse carro foi adquirido no ano de 2020. Em 2020, eu comprei esse carro por 50 mil reais. Por mais que eu tenha ali depreciação, ano após ano, eu estou mostrando ali o custo de aquisição daquele veículo. Né? Então, esse custo, como ele não teve nenhum aumento, nenhuma modificação no decorrer do tempo, a gente chama isso de custo histórico. No ano da aquisição, por exemplo, se eu adquirir ele em 2015, ele vai ser mensurado pelo custo de aquisição, porque é o ano que foi adquirido. Depois de 2015, por mais que não mude aquele valor, deixa de ser chamado de custo de aquisição e passa a ser custo histórico. Por quê? Entende-se que é o valor no decorrer do tempo daquele item patrimonial. Tá? Então, esse é o principal item de mensuração dos itens patrimoniais ou dos elementos patrimoniais de acordo com a estrutura conceitual. E também, além do custo histórico, ele tem o valor atual, que é basicamente a atualização daquele bem. E aí, no valor atual, ele tem basicamente 3 tipos de mensuração. Mensuração a valor justo, e aí esse nós temos inclusive um CPC específico, né? Anotem também que é um bom item para poder fazer leitura para quem está perdido aí no que estudar para o exame de suficiência. Então, entender aí o que é o conceito de custo histórico, entender o que é o conceito de valor justo, né? O valor em uso, né? E o custo corrente, tá? Pedro, e aquela situação lá de valor presente, de valor de mercado? Isso é abordado em outros pronunciamentos. O que o CPC 00 ele vem trazer são basicamente esses: custo histórico, valor justo, valor em uso e custo corrente, tá? Pedro, qual é a diferença de valor em uso e valor de cumprimento? Olha, basicamente ele está trazendo os valores atuais. Porém, a gente usa o termo valor em uso no ativo, porque passivo a gente não utiliza. Passivo não é obrigação, então no passivo, em vez de chamar de valor de uso, seria valor de cumprimento. Quanto é que eu tenho para pagar? Né? Qual é o valor da minha dívida hoje? É muito confundido com o valor presente. Então, vale a pena aí fazer a leitura desses conceitos, tá? A estrutura conceitual também ela vem abordar o aspecto de apresentação e divulgação, mas não conforme o CPC 26, que vem trazer lá a apresentação das demonstrações contábeis. Né? Quando o CPC 00 ele vem falar sobre as políticas de apresentação e divulgação, ele vem reforçar o aspecto das características qualitativas, que é o quê? Trazer clareza na informação, agregar valor na informação ou trazer explicações, certo? E lá no finalzinho do CPC, se não me falha a memória, no último capítulo, ele vem falar sobre capital e manutenção. É um capítulo que muita gente despreza, mas nos últimos anos a FGV ela vem abordando questões com esses conceitos, tá? Eu vou falar de forma bem resumida. Qual é a diferenciação de capital financeiro e capital físico? Olha, em contabilidade a gente é muito acostumado a avaliar empresas por capital financeiro. Por exemplo, olha, quanto vale uma Ambev da vida hoje? Qual é o valor contábil da Vale? Qual é o valor contábil do Banco do Nordeste?
Por quê? A gente consegue mensurar isso financeiramente na contabilidade. Quando eu venho falar de capital físico, eu não estou trabalhando o valor de uma empresa em termos monetários, mas eu vou trabalhar o valor da empresa de acordo com a capacidade de produção que essa empresa tem. Isso é muito comum em indústrias, por exemplo. Eu vou avaliar o capital de uma empresa financeiramente pelo patrimônio líquido, pelas informações contábeis. Quando eu vou avaliar pelo capital físico, é basicamente verificar a capacidade de produção. Então, por exemplo, se eu olho para uma usina e aí eu quero avaliar o capital físico daquela usina, eu não vou verificar os bens dela, porque isso estaria observando o capital financeiro. Quando eu vou analisar o capital físico da empresa, eu estou verificando a capacidade de produção. Quanto nesse ano essa empresa, por exemplo, consegue gerar de receita? Quanto nesse ano, de acordo com essa receita, é capaz que essa empresa gere de lucro, tá? Então perceba que o capital físico ele é um conceito até gerencial para poder ajudar as empresas na sua avaliação de acordo com o seu funcionamento, tá? Então aqui, gente, basicamente é um resumo. Eu não estou dando a aula do CPC 00, mas é um resumo do esboço do que se eu precisasse, por exemplo, estudar para o exame de suficiência, olhando o histórico da banca, olhando as questões que são abordadas, esses são os assuntos chaves de acordo com a estrutura conceitual, tá? Antes da gente iniciar a resolução de questões, alguma dúvida? Renato, Bruno, Patrícia? Não, professor, nenhuma. Não? Tudo ok. Então vamos mandar bala aqui. Olha só. Primeira questãozinha. Olha só. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Pronto. A NBC-TG Estrutura Conceitual, perceba que ela não fala lá CPC 00, tá? Isso foi no exame de suficiência do ano passado. Ela fala o seguinte: a NBC Estrutura Conceitual descreve uma série de conceitos utilizados para a elaboração de relatórios financeiros para fins gerais, certo? Relacione cada elemento de acordo com a sua correta definição, segundo a estrutura conceitual. Então, aqui ela traz os elementos, ó. Ela está trazendo aqui, basicamente, na letra A, B e C, despesa, patrimônio líquido e receita. E aqui eu tenho as definições, né? Item 1, aumento nos ativos ou reduções nos passivos, que resultam em aumento no patrimônio líquido. Olha só, aqui o item 1, ele está basicamente se relacionando com despesa, patrimônio líquido ou receita. Pelo conceito, basicamente seria uma receita, né? Deixa eu botar aqui um R. Olha só, é apenas com a receita que quando existe uma receita na empresa, ela pode aumentar ativos. Pode? Pode. Se eu vendo um item e recebo esse valor, aumentou o meu ativo. Se eu vendo esse item e vou receber daqui a 30 dias, aumentou o meu contas a receber. Então percebam que sempre quando existe uma receita, ela pode trazer um aumento no ativo. Se ela não traz aumento no ativo, né? Então se ela não trouxer aumento no ativo, obrigatoriamente ela vai trazer uma redução no passivo. Imagina o seguinte, eu estava devendo um valor a Renato, mas eu prestei um serviço para ele e aí ficou entre a dívida, né, sendo paga por essa prestação de serviço. Então perceba que houve uma receita, mas nesse caso não houve ali um aumento no ativo, porque reduziu um passivo, eu paguei uma obrigação, eu quitei uma obrigação com esse conceito, tá? Item 2, redução nos ativos, percebam que aqui ele está o inverso, né? Aumento no passivo, também o inverso do conceito, e redução do patrimônio líquido. Da mesma forma que eu expliquei para vocês, né? Aqui eu tenho um conceito de despesa, né? Que é o inverso de uma receita. E por fim, ele fala participação residual nos ativos da entidade após as deduções de todos os passivos. E é quando a gente vem trazer ali o conceito de patrimônio líquido sendo ativo,
menos passivo, tá? Então, de acordo com essas explicações, o gabarito da questão 1 seria a letra A. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? Posso seguir? Beleza. Próxima questão. Olha só. Também foi do exame de suficiência no ano passado, tá? Eu não coloquei aqui se foi a primeira edição ou a segunda, mas eu sei que foi em 2025. Fala o seguinte: segundo a NBC-TG e estrutura conceitual para a representação dos relatórios financeiros ser fidedigna, ou seja, para eu ter uma representação fiel, o que é que eu preciso ter, né? O que é que essa informação precisa ter para ser considerada fiel? Ela fala aí, letra A, ela precisa ser confiável, tempestiva e com erros mínimos. Perceba o seguinte, confiável não está no conceito de representação fidedigna. Se eu voltar aqui, ó, na nossa estrutura conceitual, a gente vai observar, deixa eu dar um zoom aqui, que para eu ter uma informação fidedigna, né, uma representação fidedigna, eu vou ter o quê? Eu preciso que ela seja completa, neutra e livre de erros, tá? Então, quando eu vou aqui para a questão, ó, uma representação ela precisa ser confiável? Não. Tempestiva, tempestividade é uma característica de melhoria. Eu estou falando aqui de uma característica fundamental, então já não é. E com erros mínimos, não, é sem erros, né? É sem erros. Beleza. Então vamos para a letra B. A informação ela deve ser completa, ok. Neutra, ok. E isenta de erros. A mesma coisa do que livre de erros. Então, gabarito, letra B. Certo? Vamos só observar o que é que está errado na letra C. Tempestiva, não entra, porque tempestiva é característica de melhoria. Comparável, comparabilidade também é característica de melhoria. A informação ela ser útil, basicamente ela está no aspecto, né, da primeira informação fundamental, que seria ser relevante, né? Ela tem que ser útil para a tomada de decisão. Então não seria a letra C. Consistente, não tem esse conceito. Completa, aqui estaria correto, mas compreensível, não. Vocês perceberam aí como é que a banca, né, o exame de suficiência, o FGV, ela mistura os conceitos. Mas aí, quando você tem claro essa diferenciação do que é uma representação fidedigna, do que é uma relevância dentro do aspecto de informação fundamental e separando o que são as informações de melhoria, você consegue resolver até mesmo por eliminação, tá? Então, é bem interessante a gente visualizar essas situações, ok? Então, vamos para a terceira questão, abordando sobre exame de suficiência. E aí também foi do exame do ano passado, 2025. Olha só. De acordo com a NBC-TG, estrutura conceitual, patrimônio líquido é a participação dos ativos da entidade após. Então, perceba que aqui ela está querendo o conceito de patrimônio líquido. Na questão anterior, eu trouxe ali a equação básica, né? Patrimônio líquido basicamente vai ser igual a ativo menos passivos. Por quê, Pedro? Aí vocês vão lembrar lá do professor no primeiro ou segundo período de vocês, onde ele traz que o PL é igual a bens mais direitos menos as obrigações, né? Que os bens e direitos eles são os ativos e que as obrigações elas são os passivos. Então, basicamente, nesse contexto, patrimônio líquido é a participação nos ativos após deduzir os seus passivos. Então, gabarito aqui, letra A. Não é uma questão assim dada, mas não subestimem, viu? Muita gente erra e aí é um ponto do que a gente vai trabalhar
na nossa live, né, do Contador Aprovado, que é basicamente algumas dicas de como fazer a leitura na prova. Vocês vão começar a observar quando vocês começam a fazer a leitura de algumas questões, quando vocês começam a responder algumas questões, vocês vão observar que a prova em si não é tão difícil, tá? Mas ela é desafiadora e vocês precisam de estratégias, tá? Essas estratégias eu vou estar mostrando para vocês aí no dia 26, 27 e 28, tá? No evento Contador Aprovado. A gente vai observar lá quais são, por exemplo, os principais assuntos para estudar, como criar ali um plano de estudo, ok? Próxima questão, questão número 4. A questão 4 ela fala o seguinte, ó, de acordo com a NBCTG Estudo Conceitual, as demonstrações contábeis consolidadas, olha só, ela está falando de demonstrações contábeis consolidadas, apesar de que, se ela não tivesse abordando a estrutura conceitual, a gente poderia estar falando sobre o CPC 26, por exemplo, que fala das apresentações das demonstrações contábeis. Mas aqui ela está falando o seguinte, olha, as demonstrações contábeis, mesmo que consolidadas, elas fornecem informações de ativo, passivo e patrimônio líquido, também de receitas e despesas. Então, ó, o que é que ela está querendo dizer? Quando eu estou fazendo uma informação contábil consolidada, essas informações de ativo, passivo, PL, receita e despesa, elas são apresentadas apenas nas controladas, ela vai ser apresentada apenas na controladora, ela vai ser apresentada da controladora e das suas controladas como entidades independentes, ou seja, como balanços separados, por exemplo, ou letra D, da controlada e das controladoras, né, de uma forma única. Olha só, vamos relembrar o seguinte, quando eu falo de uma demonstração contábil consolidada, quer dizer que eu estou trabalhando ali a contabilidade de um grupo empresarial, tá? Por exemplo, a marca Unilever, ela tem várias empresas. Quando eu vou observar o balanço patrimonial da Unilever, eu posso observar o balanço patrimonial apenas da Unilever, né, que seria a controladora nesse grupo, ou o balanço patrimonial consolidado, que seria o quê? Unilever, com todas as suas marcas unidas em uma única demonstração. Então, quando eu falo de relatórios ou demonstrações contábeis consolidadas, eu estou falando de controladoras e controladas. Então, nesse caso, a gente já elimina basicamente a letra A e a letra B, certo? Então, fica aí entre a letra C e a letra D. Mas o que é que acontece? Quando eu unifico, eu estou utilizando essa demonstração como se fosse uma única empresa que esteja entregando a informação contábil. Então, trazer como entidades independentes estaria errado, porque entidades independentes elas vão fazer as suas demonstrações de forma separada. Então, o item 4, aqui a questão 4, o gabarito seria a letra D. Mesmo sendo demonstrações contábeis consolidadas, a gente vai apresentar as informações da controladora, da controlada, mas em uma única, como se fosse uma única empresa, em uma única demonstração contábil. Ok? Ficou claro aqui, gente? Tá tranquilo? Sim, tranquilo. Joia. Questão 5. Presta atenção nessa. E aí, essa daqui eu vou querer que vocês coloquem aí no chat, tá? Qual seria o gabarito que vocês marcariam? Olha só. Um supermercado funciona na região sul do país. Em maio de 2024, devido às fortes chuvas, o supermercado perdeu todo o seu estoque. Nas demonstrações contábeis mensais, em 31 de maio de 2024, o supermercado optou por baixar todo o estoque, mesmo sem ter recebido um laudo oficial, de modo a tornar as demonstrações contábeis mais úteis aos tomadores de decisão. A informação apresenta a seguinte característica qualitativa. Aí ele fala, letra A, neutralidade, letra B, materialidade, letra C, verificabilidade e letra D, tempestividade. Olha só, ele está falando aí na questão que um supermercado
ele perdeu parte dos seus estoques por alguma inundação, né, de acordo com as chuvas, e optou por registrar a baixa desse estoque, uma vez que ele já soube que perdeu esse estoque e não iria esperar um laudo. Ele não esperou um laudo técnico para poder dizer a perda. Né? Basicamente, ele já registrou a baixa uma vez que ele perdeu todo o estoque. Quando essa empresa ela toma essa atitude, ela está respeitando aí alguma característica da informação contábil, uma característica qualitativa. E a questão ela pergunta justamente qual seria essa característica. E aí, eu queria ver vocês. Deixa eu abrir aqui o chat. Bruno colocou aí que iria na letra D. Gislene também. Gislene tá aí, ó. Letra D também. Mais alguém? Olha só. Neutralidade. Gente, neutralidade ela não é uma característica qualitativa, tá? Ela complementa uma das características qualitativas, como a gente viu aqui, ó. A neutralidade, ela complementa a representação fidedigna. Mas não quer dizer que se a informação ela está sendo neutra, ela está sendo fiel. Então, letra A a gente consegue eliminar, certo? Letra B, a mesma coisa, materialidade. A materialidade, ela complementa o aspecto da relevância, né? Ela só vai ter ali uma relevância se a sua omissão ou a sua alteração vier influenciar o processo de tomar decisão. Então, materialidade ela não é uma informação qualitativa. Então, fica apenas o aspecto da verificabilidade e tempestividade. Olha só, o que é a verificabilidade? É a possibilidade de quando eu informo em uma demonstração algum item que ele consiga ser verificável. Nesse caso, a baixa do estoque ele seria verificável apenas com laudo, formalmente falando, certo? Mas ele quer dizer que se eu fosse apresentar a verificabilidade, eu teria que aguardar o laudo. Então, não seria uma informação verificável nesse momento. O que é que aconteceu? Eu, para não esperar, né, olha o que ele observa, para trazer a demonstração mais úteis, ou seja, para eu poder atender a necessidade do usuário em tempo hábil, ele não esperou o laudo. Então, ele foi tempestivo. A informação contábil correta seria aí letra D, tá? Ele aplicou a tempestividade. Então, parabéns aí para quem na resposta aí já conseguiu entender o fio da meada, né? Perceba, característica, vamos falar de mais uma característica da FGV. Perceba que, para quem estava por dentro do assunto, o aspecto de neutralidade e materialidade a gente consegue eliminar, porque a gente entende que, como ela está pedindo característica qualitativa e não o que compõe essa característica qualitativa, a gente já vai eliminar ali a neutralidade e a materialidade. Porém, pelo conceito de verificabilidade, a empresa ela não atendeu essa situação. Por quê? Se ela fosse atender o aspecto da verificabilidade, ela teria que aguardar um laudo. É como se eu tivesse, por exemplo, olha, eu recebi um Pix na minha conta. Eu tenho duas situações. Ou eu lanço o valor daquele Pix, porque eu tenho um recibo de pagamento do cliente, por exemplo, ou eu espero o extrato. Se eu não tenho o recibo do pagamento, eu só estou olhando no aplicativo, vi que minha conta aumentou, mas eu não tenho formalmente o meu extrato bancário. Se eu contabilizo, eu atendi a verificabilidade? Não, porque naquele momento aquela informação ela não pode ser verificável. Ela só vai ser verificável quando eu tiver o extrato bancário. A mesma coisa aqui no exemplo, só seria verificável esse estoque ou que teve uma baixa no estoque quando tivesse o laudo oficial, ok? Vamos para mais uma questão, a questão de número 6 que eu separei para vocês. Essa foi do exame de suficiência no ano de 2024, tá? Olha só, para vocês terem ideia, a gente já passou 5 questões do exame de 2025,
né? E é basicamente isso, é em média 2 ou 3 questões por prova sobre esse assunto de estrutura conceitual, tá? Então vale muito a pena fazer a leitura desse exame de suficiência, principalmente com esses pontos que eu passei para vocês, tá? Então vamos lá. No item 6, o que é que ele diz? A NBCTG estrutura conceitual, né, indica o conceito financeiro, né, e o conceito físico de capital. É aquele último capítulo que eu estava explicando para vocês. De acordo com a norma, a seleção do conceito apropriado de capital pela entidade deve ser baseada. Aí ela diz, na forma jurídica dos atos e fatos contábeis, ou seja, eu vou identificar se o capital ele vai ser financeiro ou físico, de acordo com os atos e fatos contábeis, gente. Vocês acham que sim ou não? Coloca aí um joinha ou não, só para poder entender. Não, né? Perfeito, Bruno. Então, ó, atos e fatos não está relacionado com o conceito de capital físico ou capital financeiro. Letra B fala o seguinte: na essência econômica dos atos e fatos, olha só, ele falou na letra A de forma jurídica, na letra B na essência econômica, e aí tem aquela situação da essência sobre a forma, né? A essência econômica sobre a forma jurídica, tá? E aí seria a mesma coisa. Eu não vou decidir isso baseado em registros de atos e fatos. Também a gente consegue eliminar. Letra C, nas necessidades do usuário e suas demonstrações contábeis. Ou letra D, nas determinações das entidades regulamentadoras. Olha só, entidades reguladoras, ela não vai trazer o aspecto de conceito de capital. E se tiver alguma norma que traga, por exemplo, vamos imaginar que a CVM, ela tem lá que as empresas que estão sujeitas às suas normas vai entregar as suas demonstrações de acordo com o conceito de capital financeiro. Olha só, quando eu entrego uma informação contábil para uma entidade regulamentadora ou uma entidade reguladora, como vocês preferirem chamar, essa informação contábil ela não está sujeita aos CPCs, nem tampouco às normas brasileiras de contabilidade. Tá? É a mesma coisa de eu estou fazendo uma empresa, ela é lucro real e eu vou seguir as normas de depreciação que a Receita Federal está atendendo. Olha, as normas da Receita Federal é uma norma regulamentadora, mas ela não se confunde com a norma contábil. Se eu quiser trabalhar a depreciação na norma contábil, eu vou ver uma norma totalmente diferente do que a Receita impõe. Então, basicamente aqui, o que eu tenho que atender é a necessidade do meu usuário. O foco do CPC 00 é trazer informação contábil para o usuário. Então, gabarito, letra C. Tá? Quem vai dizer se a informação contábil ela precisa ser apresentada de acordo com o conceito de capital físico ou de capital financeiro é a necessidade do usuário. Ok, gente? Penúltima questão, essa daqui aqui também é bem comum trazer conceitos, né, de ativo, passivo, receita e despesa. Olha só, também foi do exame de suficiência de 2024. Olha só, passivo é a obrigação, aí tem a palavrinha, né, da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos, aí vem a outra palavrinha. E aí fala, assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas, né? Então vamos lá para a letra A. Passivo é a obrigação futura decorrente de eventos presentes. Está correto isso daqui, gente? Não, né? Pelo amor de Deus. Então, elimina isso daqui. Passivo é uma obrigação futura decorrente de eventos passados? Não. A obrigação do passivo é uma obrigação presente, tá? Então seria só entre a letra C e a letra D. É uma informação presente. E aí vamos lá. Decorrente de eventos passados ou de eventos futuros. Olha, se eu estou com uma obrigação presente,
é de algo que aconteceu. Eu não tenho como assumir uma obrigação no presente de algo que ainda vai ocorrer. Se assim fosse, não seria um passivo, né? Eu estaria em um resultado abrangente, né? Não estou abrangendo o meu resultado de agora. Então, aqui, gabarito, letra C, tá? Obrigação presente de eventos passados. Ok, gente? Tranquilo aqui? E para a gente finalizar nossas questões de hoje, olha só essa. E aqui eu vou deixar para vocês colocarem o gabarito aí no chat. Conforme a NBCTG, estrutura conceitual, uma receita reflete aumento nos ativos ou redução nos passivos que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores, né, de direitos sobre patrimônio. Ou seja, quando a empresa ela recebe um aporte de capital de um sócio, aquilo, por mais que aumente um ativo, diminua um passivo e aumente o patrimônio líquido, não é uma receita. Tá? Isso daí, basicamente, eles copiaram e colaram da regra. E aí ele continua. Avalie se são reconhecidas como receitas nesse contexto, os seguintes itens. Então ele vai trazer aí alguns itens e vocês vão dizer se classificaria, né, como receita ou não. Então ele tem aí, ó, ganho de aplicação financeira, transferência de estoque a clientes, ganhos na venda do imobilizado, entrada de recurso pela emissão ou venda de debêntures, entrada de recurso pela integração do capital social e, por último, ganho na venda de ações em tesouraria. E aí, gente, tem 3 exemplos de receita aí nessa relação. O que é que vocês, senhores contadores e senhoras contadoras, classificariam como receita, observando o próprio conceito de receita, né? Que é aquilo que aumenta o ativo, diminui passivo e aumenta também o patrimônio líquido sem ser algo relacionado com os detentores aí de capital. E aí vamos lá. Bruno já colocou aí que acha que é a letra B. Mais alguém? Ninguém? Vamos eliminando, vamos por eliminação. Olha só. Ganho de aplicação financeira. Quando eu faço uma aplicação financeira, eu coloquei ali R$ 5.000 no CDB e mensalmente está rendendo, sei lá, R$ 15, R$ 20, R$ 50. Esse rendimento é uma receita. Então, correto o item 1, tá? Então, a gente já vai eliminando aí, ó, a letra A e a letra D. Sempre, gente, quando tiver algum tipo de questão desse tipo, onde vocês vão selecionar vários itens, vão eliminando, porque isso ajuda vocês a tirarem dúvidas e ajuda vocês também a ganhar tempo na questão. Um outro ponto aqui, já trazendo algum spoiler, né, do que a gente precisa trabalhar muito em relação aos nossos estudos para o exame de suficiência, é a gestão do tempo, tá? No Corujão Contábil, a gente tem um indicador que a gente chama TMR, né, que é tempo médio de resposta, onde os nossos alunos, a gente vai monitorando, simulado por simulado, como foi o tempo médio de resposta desses alunos. Tá? Então, vocês precisam estar trabalhando também como é que vai agilizar aquele tempo de resposta, porque por mais que a prova seja fácil, o que torna ela dificultosa para a sua aprovação é o curto tempo. Né? Para vocês terem ideia, o ideal é que vocês respondam essa prova sem passar de 5 minutos, entre 4 e 5 minutos por questão. Né? Porque se passar desse tempo, vocês vão precisar compensar em uma outra questão e aí isso pode trazer algum prejuízo para vocês. Tá? Item 2. Transferência de estoque para cliente. Isso aí é uma receita, gente? Olha só.
Pegadinha clássica da FGV, mas que está correto. Eu só tiro uma coisa do meu estoque e passo para o meu cliente quando eu vendo, né? Então, basicamente, em outras palavras aqui, ela estava querendo falar o quê? Ó, venda de um item do teu estoque e entregue ao cliente. Então, nesse caso, é uma receita. Percebam como eles induzem aí vocês na má interpretação. Vamos ficar atento em relação a isso, tá? Item 3, ganho na venda do imobilizado. Olha, quando eu tive um ganho na venda do imobilizado, quer dizer que eu tive um aumento no meu ativo, né? Ou um aumento no meu patrimônio líquido. E isso é uma receita, tá? Entrada de recursos pela emissão ou venda de debênture. Olha só, quando eu faço a emissão de debênture, eu estou basicamente... Vocês sabem o que é debênture? Todo mundo sabe o que é debênture, gente? Tá tranquilo aqui? Preciso explicar? Olha só, explicando aqui para vocês, debêntures nada mais é do que um agiota legalizado, né? E legalizado, inclusive, na Bolsa de Valores. Olha só, o que é uma debênture? Vamos imaginar que eu, como empresa, estou precisando de dinheiro, recorrer a banco é muito caro, então eu recorro na Bolsa de Valores e digo, olha, eu estou precisando de 1 milhão e eu pago 10% para quem me prestar 1 milhão. E esses 10% vai ser pago em tal data. Então, isso é uma debênture, tá? É diferente de um investimento. Então, nesse caso, quando eu vendo debêntures ou quando eu emito debêntures, esse valor que está entrando na empresa não é uma receita, porque são valores dos detentores de direitos sobre o patrimônio. Se a pessoa não paga a debênture, a própria empresa vai ter que liquidar, né? Então, aqui não é uma receita, tá? Entrada de recursos pela integralização de capital social, acho que fica mais claro para vocês, né? Quando faz ali aporte de capital social na abertura da empresa, aquilo não é receita. E ganho na venda de ações em tesouraria. Olha, vendas de ações é receita com ganho. Mas quando eu falo de ações em tesouraria, ações em tesouraria são ações que a própria empresa ela compra dela mesma para poder ter uma proteção de mercado, tá? Então também não é considerado como receita. E, de fato, o nosso gabarito aí seria a letra B. Ok, gente? Tranquilo até aqui? Joia! Espero que vocês tenham aí, né, gostado desse esquenta, desse aquecimento aí pré-corujão, pré-contador aprovado também. Na próxima segunda-feira nós vamos conversar sobre depreciação e ativo imobilizado. Então, a gente vai se aprofundar no CPC 27, que é um outro tópico que é bem frequente a gente trabalhar no exame de suficiência. O tópico de hoje pode esperar ali umas 2 ou 3 questões tranquilamente na prova. No tópico da semana que vem, pelo menos 1 ou 2 questões também vai ser abordada. Então, na próxima segunda, a gente conversa um pouquinho sobre depreciação, sobre ativo imobilizado, e aí vai falar, né, de vida útil, de valor em uso, valor residual, tudo aquilo ali que a gente precisa ter de conhecimento técnico para poder fazer a prova. Tá ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos de vocês que vocês sabem também que vai fazer o exame de suficiência. E aí, todas as segundas-feiras, a gente vai estar aqui nesse mesmo horário, trabalhando também com resolução de 8, 10 questões, não mais do que isso, né? Para tirar aí 1 hora e 20 aí de live. Ok, gente? Então, boa noite e eu espero vocês na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.